seja muito bem-vindo à continuação da correção das atividades do segundo bloco. E aí, nesse momento, vamos corrigir e discutir um pouco mais sobre a atividade 2, que vai ser projetada para você aqui na tela. Muito bem, esse texto é um texto muito interessante. Antes de dar a introdução, você vê que ele traz um quadrinho ali, né, com uma imagem de uma mocinha, e está escrito assim, estou com ele aqui ao meu lado: o hábito de lavar as mãos é muito importante no momento da pandemia do coronavírus. Outros cuidados também devem ser tomados por cada pessoa para a proteção de todos. Com certeza, esse está sendo um momento diferente, que exige de todos mais atenção. Esse momento vai também proporcionar novas experiências. Manter uma atitude positiva sempre dá melhores resultados. Leia o próximo texto e siga refletindo. Então esse é assunto muito interessante. E um texto mais interessante ainda. Não sei se você leu o texto. Se você não leu o texto ainda, dá um pause, lê o texto e depois você volta para cá. Porque é um texto interessantíssimo, cujo título é Bruno Astuto, : os reencontros em tempos de coronavírus. Muito interessante. Após você fazer a leitura, vamos lá. Questão número 1. Transcreva no texto um trecho que esteja explícito o diálogo com o leitor. O que você colocou? E o que você colocou, querida Lundueja, nessa primeira questão da atividade 2? Vamos lê-la de novamente. Transcreva do texto um trecho que esteja explícito o diálogo com o leitor. Essa pergunta ela é muito semelhante àquela outra atividade que nós fizemos no vídeo anterior. Você vai, logicamente, esse texto ele é uma mensagem para você, então ele está comunicando diretamente com você, porém, em um determinado momento, ele fica mais explícito, ou seja, você não tem sombra de dúvidas que está falando com você. E eu acredito que você acertou, você colocou o trecho certo, e vamos ler um trecho aqui com vocês. Eu acredito que ele se encontra, aqui, deixa eu ver minha colinha aqui, pessoal, no segundo parágrafo. Olha só. Pensei em escrever nesta semana sobre a nova etiqueta em tempos de coronavírus. Sabe como é? Nós, brasileiros, latinos afetuosos. Então ele coloca esse nós. Então ele interage ali. Então ele está interagindo com o leitor. Nesse sentido assim, ele coloca esse nós, o autor e o leitor. Nós, brasileiros. Então é um trecho que está bem explícito esse diálogo com o leitor. Sem dúvidas. Vamos agora para a pergunta número 2. Qual o efeito das aspas no primeiro parágrafo do texto? E o segundo parágrafo? Então, existe aspas no primeiro parágrafo e no segundo, e ele quer saber o porquê dessas aspas, qual o efeito que ela proporciona a essas palavras, a esses trechos. Primeira coisa que nós fazemos, querido aluno, é localização. Vamos localizar, então, essas aspas. Então, estou aqui com o texto, vamos voltar a ele. Então, nós temos aspas no primeiro parágrafo na palavra Corona quis. E no segundo parágrafo, na palavra namastê. Então, Corona quis e namastê estão com aspas. Esse aqui é o sinal de aspas. Às vezes nós usamos, né, os dedinhos para fazer. Você já fez isso aqui, ó, aspas. Esse Corona quis, ele está em aspas. Por quê? Corona quis é uma palavra que não existe. Né? Ele está juntando duas palavras ali. O corona, né, o vírus do Coronavírus-19, e o kiss. Kiss é uma palavra que quer dizer beijo em inglês. Então, beijo em inglês é kiss. Então, ele está juntando corona e kiss e transformou em corona kiss. É uma palavra nova. E essa palavra não existe, é uma palavra nova, uma palavra criada. Essa palavra criada está entre aspas, justamente por esse motivo. Que essa palavra não existe, então é uma expressão. Nós poderíamos chamar de neologismo. Então, uma criação de palavras novas é uma coisa que João Guimarães Rosa fazia muito. Ele foi um autor brasileiro muito importante. Ele criava muitas palavras novas nesse sentido. Então, Corona quis está dizendo o quê? Essa questão, né? Que ó, ele descreve o que é. Então, ele fala e descreve. Ó. E o Corona quis, que inventaram na Semana de Moda de Paris.
Aquele que se trocam 2 beijinhos no ar. Lembram-me as peruas ultramaquiadas no chazinho da tarde. Tô fora. E é legal que esse coronaquis também é uma palavra importada, porque ele fala que ela foi criada na Semana de Moda de Paris. Então ele também é uma palavra importada, uma palavra que não tem no nosso vocabulário brasileiro. Não usamos a palavra coronaquis. Ela foi criada, inventaram, está escrito aqui mesmo, inventaram na Semana de Moda de Paris, na França, Paris é a capital da França, e trouxeram para o Brasil essa palavra, e a gente usa essas aspas para indicar que é uma palavra nova, uma palavra que não existe, e também para indicar uma palavra que é importada, ou seja, nosso vocabulário. Isso fica muito claro quando nós vemos a segunda palavra, que é namastê. Namastê está entre aspas, vamos ler aqui. De todas as soluções, simpatizei com a que foi proposta pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que sugeriu um namastê de palmas abertas uma contra a outra, com uma leve inclinada de cabeça. Um gesto que lembra a placidez dos budistas, shintoístas e hindus, e essa serenidade é tudo o que precisamos numa hora como esta. Então, namastê, né, é um cumprimento que o texto está descrevendo, as mãos abertas, as palmas uma contra a outra, e uma leve inclinação, que seria uma saudação, né, um gesto, né, simbolizando gratidão, cumprimento de religiões e povos orientais. Então ele descreve aqui algumas aqui relacionadas à religião, como o budismo, o shintoísmo e o hinduísmo. Então o namastê, ele também é uma palavra importada, então é uma palavra que ela não tem no Brasil. Nós não usamos o namastê, não é algo familiar para nós brasileiros. Eu até estou aqui ainda com o pelourinho aqui atrás, né, no Salvador. Então não é uma palavra que é brasileira, é uma palavra importada, que nós também trazemos esse significado para a gente. Mas nós colocamos aspas para mostrar esse efeito, né, para destacar esse efeito de uma palavra nova, dar um destaque maior. E fica claro, quando você vê as aspas, você entende, opa, tem aspas aqui. Aí é uma palavra que é de outro país, certo? Vamos lá? Ou de outros países, ou de outras culturas, né? Não necessariamente indiano, mas de tantos outros países que podem utilizar esse vocabulário ativamente. Então nós meio que emprestamos essa palavra. A questão número 3. Ainda no primeiro parágrafo, transcreva um trecho que expresse marcas do uso da linguagem informal. Então, no primeiro parágrafo, vamos lá no primeiro parágrafo, ele quer um trecho que mostre uma linguagem informal. O que é uma linguagem formal informal? Temos linguagem formal e linguagem informal. A linguagem formal seria uma linguagem do texto. Uma linguagem na qual nós escrevemos. Geralmente escrevemos numa linguagem formal. Uma linguagem que não poderia, digamos, de certa forma, ter erros. Então, não aceita-se erros nessa linguagem formal. Vamos falar com um advogado ou vamos falar em algum lugar que exija uma linguagem que se adeque àquele ambiente. Uma linguagem formal, uma linguagem assim que ela tem uma norma culta da língua. Então nós temos regras gramaticais que regem nossa língua e quando falamos de maneira formal, nós estamos respeitando essas regras gramaticais que regem a nossa língua e de acordo com o contexto certo nós utilizamos ali. Lógico, um advogado, né, no júri ele usaria uma linguagem formal, mas se o mesmo advogado ele estivesse num bar com os amigos, tomando uma cervejinha ali, ele usaria uma linguagem informal. Porque ele está num ambiente diferente. Então a linguagem que nós usamos formal e informal é de acordo com o ambiente que nós estamos. Não existe uma linguagem certa, uma linguagem errada. Então se nós falar nós fomos, nós voltemos, né, para escrever estaria errado. Porque nós temos que escrever com a norma culta, nós temos que escrever da maneira formal. Mas para dizer, por que estaria errado isso? São diversidades da língua. E de acordo com os lugares que nós estamos, né, falamos de uma maneira diferente, falamos com sotaque, falamos, né, de maneiras diferentes, a mesma língua ela se expressa de maneira diferente. Isso, na verdade, não demonstra uma pobreza do português, pelo contrário, demonstra uma riqueza da língua. Mas a pergunta do texto, sem mais delongas, ele quer saber da linguagem informal. A linguagem informal seria aquela que não vai de acordo com a norma culta, que nós falamos muitas das vezes, nós usamos a linguagem informal para falar com nossos familiares, com nossos amigos. Não há problema nisso, certo? Não estou aqui para julgar nem o texto, porém, quando formos escrever, temos que usar a linguagem formal. E a pergunta é a seguinte, ó.
No primeiro parágrafo, transcreva. O que é transcrever? É você escrever, ou você vai localizar o texto e você vai escrever esse texto, esse trecho. Expresse marcas do uso de linguagem informal. Eu analisei aqui o primeiro trecho, encontrei um trecho, estou tentando achar outro, né? Tô vendo porque às vezes eu posso passar desapercebido também. Estou lendo aqui novamente. Veja o seu texto também para ver se você encontra. O que mais fica claro, que eu entendo aqui, seria o finalzinho do primeiro parágrafo, a última linha, que fala o seguinte. Fala sobre o Corona Kiss, que nós vimos, e depois fala. Lembra-me as peruas ultramaquiadas em chazinho da tarde. Tô fora. Esse tô fora, ele tem uma linguagem informal. Como assim, professor? Porque o tô, ele tá diminuindo uma linguagem que seria estou. Estou fora. E o fora também, ele tá informal. Ele seria o quê? Isso quando ele fala tô fora, ele está dizendo, o autor, eu não concordo com essa posição. Eu tô fora, eu não concordo com isso, com essa ideologia, eu não estou de acordo com o que foi proposto. E simplesmente ele diminui tudo isso e fala, tô fora, né? Sai fora. E esse sai fora, tô fora que ele coloca, ele quer dizer o seguinte, turma, que ele não concordou, certo, mas na hora de escrever não poderia, entende? Na hora de escrever. Por isso que é uma linguagem informal. Para falar não tem problema nenhum. Tô fora, não tem problema. Para escrever a gente não poderia escrever tô fora, não. Então, uma grande dificuldade que eu encontro assim na sala de vocês, no EJA, é o seguinte, nós escrevemos do jeito que nós falamos. E essa é uma grande dificuldade que eu vejo no texto de vocês. Vocês falam de um jeito e escrevem do mesmo jeito que vocês falam. Só que às vezes nós usamos linguagem informal para falar e escrevemos de maneira informal também. Então, isso é uma grande dificuldade nesse sentido. Ok? Então, esse seria o trecho. Você colocou esse? Qual você colocou? Vamos agora para o quarto parágrafo. Qual a relação estabelecida pelo termo destacado no terceiro parágrafo? Muito bem, então vamos lá no terceiro parágrafo. 1, 2, 3, 4, terceiro parágrafo, ele tem uma palavrinha lá destacada. Ela está em negrito e sublinhada. Sabe que palavra que é essa? É a palavra mas. E esse mas... Opa, vamos lá voltar ao texto aqui, ó. Daí me liga, olha só, daí também seria uma linguagem informal, só que está no terceiro parágrafo. Daí me liga uma amiga contando que o filho adolescente pegou o coronavírus. O teste dela deu negativo, mas o fato de ter convivido com ele a obrigou a ficar também em casa. Novamente, nós encontramos a conjunção mas, uma conjunção adversativa, e a gente tem que entender o contexto que ela foi escrita. Ó, daí me liga uma amiga contando que o filho adolescente pegou o coronavírus. O teste dela deu negativo, certo? Então, o teste da mãe deu negativo. Ponto. Isso é um fato. Mas, por ela ter convivido com o menino, também tem que ficar em casa. Ou seja, quando a gente tem esse mas, a gente está contradizendo algo que nós dissemos antes. Nós escrevemos algo e quando nós colocamos o mas, nós estamos contradizendo aquilo que foi dito. Por quê? Para trazer uma explicação mais clara. Então, afirmamos uma coisa e esse mas, geralmente o mas, não, ele sempre vai ter uma vírgula antes do mas. Okay? Então, mas, não mais, mais é de adição. Ah, uma caneta mais uma caneta. São duas canetas. Esse é o mais. Agora esse aqui é o mas. E o mas sem i. O mas apenas mas. Esse mas ele vai dar essa contraposição. É uma conjunção. A ferramenta linguística que nós temos aqui na escrita, gramática, aliás, que nós colocamos para poder evidenciar uma informação. O teste dela deu negativo, vírgula, mas o fato de ter convivido com ele a obrigou também a ficar em casa. Ele discorda, né? Ele se afirma algo, tem a vírgula, essa conjunção, mas poderia ser porém também, e ela vai dar um complemento, uma explicação melhor. Ok? Essa aqui é a 4. Vamos lá agora para a 5. No terceiro parágrafo, sublinhe uma opinião. E isso é muito interessante. Então, esse aqui é muito interessante. Vamos contar os parágrafos. 1, 2, 3, 4, 5. Ok.
aqui eu localizei o seguinte, ó. Já que ele está disponível, que tal tentar resgatar um pouco a sua cumplicidade? Tinha errado aqui, aluno? Na verdade, essa aqui é o terceiro parágrafo. No terceiro parágrafo, sublinha uma opinião. Então, vamos contar até o seu terceiro parágrafo. 1, 2, 3. Terceiro parágrafo. Daí me liga uma amiga contando que o filho adolescente pegou o coronavírus. O teste dela deu negativo, vírgula, mas o fato de ter convivido com ele a obrigou também a ficar em casa. A situação é por si só esdrúxula. O garoto fica isolado no quarto, mas precisa se alimentar. Ela leva a bandejinha usando luvas e máscaras. E falou para sublinhar uma opinião. Ao analisar aqui, eu entendo que a opinião é a parte que ela fala que isso é esdrúxulo. Ó. Porque o restante ela está narrando, ela está contando uma situação. Porém, ela fala assim, ó. A situação é por si só esdrúxula. Isso sim, esdrúxula é uma opinião do autor. É uma opinião, ela narra tudo, ela está narrando. O que é narrar? É contar acontecimentos, está contando coisas, está explicando coisas, está contando coisas pra gente, está contando uma história pra gente. Mas ela fala, a situação é esdrúxula. O que atrapalha muito é que a gente não sabe o que é esdrúxulo. Né? O que é esdrúxulo? Você sabe o que é esdrúxulo? Não é uma palavra, né, com aspas. Digamos assim, não é uma palavra importada, professor. O esdrúxulo, ela significa, ela vem do italiano, é um adjetivo e significa essa questão esquisito, excêntrico. Tá? Então quando ela fala assim, essa situação ela é esdrúxula, essa situação é esquisita, essa situação é excêntrica, essa situação ela é estranha. Então é uma opinião, porque se é estranho ou não é, são fatos e está sendo narrados fatos. O leitor vai interpretar, o leitor vai falar se é estranho ou não, se é esquisito se não é. O leitor vai interpretar, o leitor vai pegar o que está sendo narrado e vai trazer a opinião dele. Só que aqui está acontecendo o quê? Nesse ponto, o autor está falando a opinião dele. O autor fala, isso é esdrúxulo. Então, isso é algo a se pensar. Então, agora nós vamos para a questão número 6. Para não ficar muito extenso, já deu bastante tempo de aula, nós paramos aqui na questão número 5. No próximo vídeo, nós iremos continuar a partir da questão número 6 em diante. Senão vai ficar muito longo esse vídeo e vai te cansar também. Lembrando que você pode assistir o vídeo quantas vezes você quiser. Você pode pausar, compartilhar com a família e com os amigos, para que ter um melhor entendimento. Não somente do texto, mas também o conhecimento de vida, aplicando os seus conhecimentos, aplicando a sua rotina e você poder ter a chave do aprendizado em suas mãos. O mais importante é a transformação que você passa durante esse processo de aprendizagem. E nesse sentido, você vai aprender muito mais e se tornar a cada dia mais protagonista da sua própria história. Até a próxima, nos vemos na próxima videoaula. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Até a próxima, bons estudos.